Paz e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Me mandaram um dicionário, né? O dicionário aqui, ó, fala mini dicionário de decodificação da linguagem dos frequentadores da CCB. Me mandaram esse dicionário no e-mail, que era para mim ler e comentar ele. Eu vi que tem vídeos sobre esse dicionário, mas eu vou fazer um comentário, né, da minha parte, uma análise, até porque eu tenho feito aqui vídeos sobre análises de tudo que envolve a congregação cristã no Brasil. Vocês que me conhecem sabem, sou nascido e criado, como está escrito aqui, né? Tem uma parte que fala nascido e criado na graça, que é na congregação. Então, e depois tem a minha história aí, tem a carta que me mandaram para não contar a minha história. Eu fui lá e contei o que fizeram comigo, tentaram inibir, né? Um desejo ardente aí que eu me calasse, né? Por certo, com medo de lançar as mentiras que sempre falou, né? A vontade que tem de acusar uma pessoa totalmente deturbada, uma pessoa totalmente errada, não tem pureza alguma ou santidade alguma, como fala, como prega que os outros têm que ter, mas julga as outras pessoas. Aí eu acabei lá e contei a história ainda, né? O que fizeram por inveja, para tentar fazer eu parar de tocar, e eu parei por mim mesmo, nem conseguiram, né, fazer o que queriam. Vou aqui mostrar para vocês o que acontece, né, com a parte do dicionário. O dicionário é interessante, o dicionário vai falar aqui alguns vícios de linguagem, alguns tentaram consertar e vem consertando. Claro que as pessoas falam, mas por que fulano conheceu o verdadeiro evangelho? Por causa disso daqui. Vocês vão ver que essa linguagem toda aqui da congregação, que vem lá de trás, ela não faz parte do evangelho. Por quê? Ela causa... Esse dicionário, na verdade, aqui está falando do exclusivismo, né? Praticamente assim, resume o exclusivismo. Algo perigoso em qualquer denominação. Todas as denominações têm seus defeitos, os seus problemas, porque são seres humanos. Seres humanos é difícil de lidar, irmão, né? A gente sabe no trabalho tantas coisas que acontecem. Eu vou vir aqui, vou dar alguns testemunhos de coisas que aconteceram no trabalho, até por a gente ser uma pessoa cristã, né? Então a gente passa por situações, e é normal, seres humanos é terríveis, né? Então por isso que veio Jesus Cristo com a sua graça maravilhosa, porque muito homem, né? Como eu falei aí, contei minha história, são muitos homens se auto-justificando, querendo dar lição de moral em outras pessoas, querendo passar por cima como intermediador de uma pessoa com Deus, né? Eles, em vez de fazer abaixo, pessoas que estão até no ministério, né, de ser pessoas que servem, não, mas quer sempre ser servido. E a gente vai mostrar aqui agora, né, com coisas que deveriam já ter mudado, né, e tem que mudar. Se vocês querem falar, é a obra de Deus, a igreja é a obra de Deus, tem que mudar muita coisa aqui, irmão, até para poder servir de testemunho, porque senão só vai arruinar e só vai afundando. Então, se vocês querem melhorar, quer estar na congregação, você faça a sua parte, muda essas palavras e cobra de quem estiver falando essas coisas aqui ainda. E, aliás, compartilhe o vídeo, né, que vai ser muito importante para essas pessoas, né, o porquê que alguns perguntam, mas o que é o verdadeiro evangelho, né, por que tá falando mal da obra? Vamos lá, então, se inscreve aí, logo após a vinheta, e vamos começar a ler aqui a primeira parte. As coisas de Deus. Tudo o que for da congregação cristã no Brasil. Tudo o que for da congregação cristã no Brasil, logo a mente da pessoa é direcionada à igreja, ao templo, ao sistema. Então, as coisas de Deus, para esses, é essa parte, né? Quando fala as coisas de Deus, logo vem a congregação cristã no Brasil na cabeça, né? Isso eu tô falando aqui, irmãos, essas coisas, mas tem irmãos que não é assim. A gente tá falando que são regiões que são até piores. E vocês falam, CCB não é isso, não é aquilo, né? Mas existe sim, é que vocês, de certo, tá num lugar que não é assim. Aí vocês falam, vai denegrir a imagem. Não, isso aqui é uma coisa que tem que expor para ver se existe a melhora. Se não existir, é vocês que sabem. Vocês são livres para assistir o canal ou não, para concordar ou não.
Mas, vamos lá. Então, as coisas de Deus é isso. Tudo que for da congregação cristã no Brasil, para alguns, né? E, aliás, mas as coisas de Deus envolvem muito mais que isso. Está desde esse momento que eu estou fazendo esse vídeo para você, até a sua graça maravilhosa. Graça e obra de Deus, o que é? A instituição Congregação Cristã no Brasil. Graça e obra de Deus é sempre envolvido a igreja, a instituição. Você, irmão, que deve não estar concordando, você sabe que funciona assim. Você até do ministério que está assistindo esse vídeo, sabe que funciona assim. Só que graça e obra de Deus que está escrito neste livro está além de uma denominação. Tanto que a gente viu o vídeo aí do Paulinho, né? Paulinho do Jardim Paulista, falando coisas que as pessoas não concordaram com ele. E você vê que ele estava aí numa divisão. O último vídeo que eu postei, uma divisão daqueles que gostam de um culto fervoroso, e outros que acham que é melhor um culto que não tenha tudo aquilo, né? E ele contra os lugares, pregando contra. São situações que ainda existem em alguns lugares terríveis, né? Então você chama de obra de Deus toda essa turbulência, esses fatos que ocorrem. Então, mas a obra de Deus, claro, é toda a manifestação de pessoas reunidas para adorar a Deus em seu nome, porque a graça é a obra de Deus e contribuiu para que tudo isso acontecesse no mundo, né? Essa evangelização de várias denominações, tudo isso é obra de Deus. A denominação faz parte da obra de Deus, né? A obra maravilhosa na qual Ele nos proporcionou. Mas você chamar como se fosse... muitos falam a obra de Deus com algo perfeito, imperfeição. Mas são homens, são seres humanos sujeitos a errar. Casa de Deus ou Templo do Espírito Santo, os templos da congregação cristã no Brasil. Casa de Deus ou Templo do Espírito Santo são os templos, porque alguns falam assim, tem que ir na casa de Deus, né? Eu não vou sair da casa de Deus, ou seja, é lá a congregação. Na verdade, Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, Deus mora em cada um, né, em cada pessoa, são pessoas que são a igreja. Igreja somos nós. Então, quando fala casa de Deus, que pensa em congregação cristã no Brasil, esse já é um problema também grave. Sã doutrina, usos e costumes da congregação cristã no Brasil. Quando alguém fala assim, só a congregação tem a sã doutrina, eu já vi muito esses comentários aí. Não, mas na minha igreja tem a sã doutrina. Mas e a tal igreja? Não, mas tem sã doutrina. Sã doutrina para eles, que eles acham totalmente diferente de qualquer denominação. Eu já coloquei aqui denominações, né, denominação que eu conheci, que está servindo a Deus em espírito e em verdade, né, e o pastor prega sempre a sã doutrina, que aliás não recebe salário, vive do seu sustento, né, do seu trabalho. E ele está sempre pregando a doutrina de Jesus Cristo, cobrando. Você vê aquela igreja assim que você fala assim, mas não está vestindo tal roupa, não está indo naquele padrão que você imagina, mas lá ele está cobrando a doutrina de Jesus Cristo. Não é vestes, não é essas coisas, né, que você cria como um padrão para ser religioso, né? Então, a sã doutrina que eles falam são os usos e costumes na congregação. Porque isso não é o que eu tô falando, tá? Foi o Valdir de Matão, que foi aí até tirado, sentar um ancião esse dia, que é muito ligado lá ao Braz, foi lá falar sobre usos e costumes, né? Que alguém critica outra igreja, mas nós usa véu, nós senta separado, nós ora de joelho, essas coisas. Ele falou assim, isso são modos e costumes. E isso ele falou e não foi, isso aí é unânime no pensamento no Braz, ninguém repreendeu ele por falar isso, tá? E você muitas vezes fala, mas nós tem a sã doutrina. Então, muitas vezes a sã doutrina são os usos e costumes da congregação cristã no Brasil, é o que está aqui, né? E é uma verdade. Eu já mandei isso aqui para alguns irmãos aí mais antigos, irmãos, eu nem vou falar aqui, mas são irmãos muito assim ligados na congregação cristã no Brasil, e eles falaram que, infelizmente, tem que concordar que isso acontece mesmo. Ensinamentos revelados por Deus. O que é? Tópicos da Assembleia Geral Anual realizado na sede mundial da instituição no Braz, São Paulo. Esses são os ensinamentos revelados por Deus. Então, revelado que está sempre mudando, está sempre trocando, né, e mudando o que está na contracapa do inário.
É que atribui a Deus essas situações, né, irmão? Pecado de morte, copinhos na Santa Ceia, que Deus revelou só agora, que pode ser no copinho, né? Algumas coisas aí, televisão, fala que era o povo que entendeu errado, que não tem problema. Mas vamos lá. Lar cristão, a casa dos frequentadores da CCB. Porque se for de outra igreja já não é um lar cristão. Nascido na graça, pessoa que nasceram em uma família de frequentadores da CCB. Isso aqui também é muito comum, né? Falar, nasci na graça, nasceu dentro da congregação. Igual o Paulinho pregou aí, né? Falando que a graça que Deus deixou para as pessoas é a congregação cristã no Brasil. Tá no outro vídeo aí, tá, irmão? É o que eu tô falando, tá no outro vídeo aí do irmão Paulinho lá. Chamou nesta graça ou obedeceu a Deus, pessoas que se batizou na CCB. Chamou nessa graça. Isso também já confirma, uma coisa confirma a outra aqui. Quando fala chamou nessa graça é a congregação. Ou obedeceu a Deus, né? Porque aí para alguns eles até fazem uma barganha. Eles falam assim, não vou batizar agora. Tem jovens aí que passam a vida fazendo o que quer. Depois ele fala, vou esperar para mais tarde. Né? Às vezes tem até a instrução dos pais para fazer isso. Por quê? Não entende o evangelho. Não entende o que Jesus Cristo veio fazer, o propósito. A partir do momento que você aceita ele, aí você fala, vou andar de qualquer jeito aí, depois eu batizo, né? Porque só depois do batismo que você vai falar que você está salvo. E daí você tem que andar direito. Aí que você vai começar a acertar a sua, né? Muita gente faz isso daí, faz essas barganhas com Deus. Então chama muito isso de fulano não obedeceu a Deus ainda, né? E fica lá anos e anos fazendo o que quer. Aí julga um jovem que batiza cedo e acaba saindo da igreja por alguma coisa, uma namorada que não era da igreja. O pessoal fica aí julgando 15, 20 anos sem liberdade. Aí vem gente aí no comentário defender ainda, falar que essas pessoas não voltou à liberdade porque não converteu, não se arrependeu. Porque não se arrependeu verdadeiramente. É o ancião que está esperando a pessoa se arrepender. Mas eu vou falar cada uma, eu recebo cada comentário, irmão. É que eu apago alguns aí, porque senão fica muito feio. Porque olha, eu vou colocar um aí, ó. Esse aí aqui tá sempre aí no canal. Vê se isso aí não é coisa, um espírito ruim nessa pessoa aí. É coisa terrível. Esses irmãos da CCB aí que aparecem pra comentar aí, sem condição. Imagina como que eles são na comum deles, o que eles fazem com as outras pessoas. Palavra de Deus, momento da pregação ou profecia direta do ancião. A palavra de Deus, muitas vezes as pessoas nem sabem que está aqui. Essa é a palavra viva que pode passar os séculos e séculos, mas ela não passará. Pode acabar a congregação cristã no Brasil ou impedirem de pregar a palavra, e em outros países já nem pode, mas isso aqui não vai passar. Então, essa é a palavra de Deus. No momento da pregação, você está anunciando o evangelho, está pregando a palavra, pregando a Bíblia. A Bíblia já é revelada. Se tiver alguma profecia, pode acontecer. Porque Deus, quem sabe tudo. Mas falar que é a palavra de Deus, depois para esse vídeo aí, pessoas vai lá ler a palavra, Deus revelou, mas não sabe nem onde está, fica meia hora para achar na Bíblia onde que está a palavra de Deus. Vai buscar a palavra, ir ao culto com o objetivo de ouvir uma profecia ou discurso de autoajuda para assuntos carnais e terrenos. A pessoa que vai buscar a palavra, muitas vezes é para isso daqui. Muitas vezes é o que o irmão Marcelo pregou e falou naquela última pregação dele, né? Ele foi enfático, ele falou muito bem, falou bastante nessa parte aí, né? Pessoas que buscam bens materiais, vai atrás de situações para casamento, agora até parar também, diz que tem ensinamento que não é mais para casamento, irmão, mas são coisas que os irmãos mais antigos já estão até sabendo como que funciona, né? Os irmãos aí já estão sabendo o que é. Olha lá, autoajuda para assuntos carnais e terrenos. As pessoas vão todo dia, vai direto, se ele for congregar todo dia, para ver o que Deus fala com ele, mas não pega uma vez na semana nisso aqui para ler. Não pega. Não, aliás, quer que Deus fale com ele lá com a boca do homem. Né? É assim, pode acontecer, Deus sabe tudo, como eu falei, mas as pessoas são totalmente dependentes, né, de que Deus fique instruindo ele como um boneco, assim, o que ele tem que fazer todo dia, né, sabendo que Deus deixou a palavra para não se preocupar com o dia de amanhã, né, que
tá escrito no seu livro sagrado aqui muita coisa, mas as pessoas têm medo da Bíblia, eu acho, têm medo de descobrir a verdade que está na Bíblia. Vamos lá. Bíblia Sagrada, o livro de consulta que também se lê antes da pregação da palavra de Deus, no qual não se tem objetivo de estudo. Geralmente a pessoa não quer... Agora fala para ler, né? Porque eles falavam assim que a Bíblia era letra morta, né? Então, ou era coisas que a pessoa... não pode ficar buscando a letra, porque a letra mata. Tinha muitas essas coisas. E aí veio o ensinamento, Cláudio Marçal falou que podia ler, que tinha que ler sim, que é a letra que mata, é a letra, né, as questões das leis. Só que, né, irmão, só ler é a mesma coisa de você ler um livro qualquer assim, ler uma placa de coisas na rua, ler um cardápio, né? Você lê um cardápio ali, depois mas você não fala assim, pera aí, é um cardápio, mas desse arroz aqui, será que esse arroz foi plantado aonde, né? Tem veneno nessa fruta que eu vou comer? Já começa a desconfiar do cardápio. Agora só ler ali, eu quero esse, né? Ou esse é para mim. Não, tem que ler e examinar. Examinar as escrituras, que é até mais do que estudar. As pessoas falam, eu tenho, né? Não pode estudar a palavra, mas examinar que manda aqui, né? Porque Jesus fala, examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quando ele fala isso, ele sabe que eles estão examinando, que as pessoas ali era comum examinar as escrituras. E isso é mais do que estudar, né? É ver as coisas e entender minuciosamente. Servir a Deus. Ter cargos frequentes no culto, ter cargos, frequência nos cultos, algum outro a fazer no templo, fazer visitas, orar para alguém com alguma necessidade, anunciar a palavra, anunciar sobre a CCB, trabalhar na cozinha ou nas construções dos templos da CCB. Isso aqui é o servir a Deus para muitos, né? Muitos pensam que o servir a Deus é isso daí. Não tem nem o que falar aqui, porque é isso aí mesmo, irmão. Não tem... É aquele compromisso, aquela conversão com Deus, né? No seu dia a dia, na sua família, no seu cotidiano. O verdadeiro servir a Deus está além das atribuições no templo que você possa fazer. Isso aí não é o que ele quer. Mas eu posso limpar a igreja todo dia, né? Mas isso aí não é servir a Deus, irmão. Servir a Deus está no seu íntimo, no teu coração, a tua conversão, aquilo que te transformou, que te traz para o dia a dia, né? Fazer a obra de Deus acontecer na vida, aí no mundo, né? Na sua família, nos seus entes queridos. Isso é o servir a Deus, né? Aquele bom dia que você dá no seu trabalho, onde você vai, no mercado, né? Ajudar alguém, né? Não ser ganancioso e trapaçar para ganhar dinheiro, querer ganhar cargo, perseguindo o outro no trabalho para ganhar subir de nível. Isso aí, alguns não vê. Ele fala, lá tá tudo certo. Aí servir a Deus para ele é o que ele pode fazer lá no templo e nas coisas que compete à igreja, à denominação. Pecado, apenas pecados sexuais. Realmente, isso aqui é muito verdade, né, irmão? Porque aquilo que foge a isso daí são faltas e fraquezas. E Jesus falou para aquela pergunta, né, que aconteceu, o que você pensa do adultério? Perguntaram para ele. Ele falou, antes aquele que cobiça já comete adultério, né? Ou aquele que já olha com as segundas intenções, ou seja, porque as pessoas ali estavam tão acostumadas a apedrejar quem cometeu o ato e a julgar, que Jesus, nessa nova aliança, ele fez um novo concerto com o ser humano, para fazer o ser humano parar de hipocrisia e realmente se converter, não fazer algo porque ele não quer, e não porque manda a lei, deixar de fazer porque manda a lei. Então ele falou, né, que aquele que já tem vontade, fica ali pensando, ele acha que ele está melhor porque ele não faz, porque não teve oportunidade, ou porque já está mais velho. Ele acha que ele está melhor do que aquele que cometeu um ato, que às vezes já se consertou com Deus, já pediu perdão, já se arrumou, já consertou o seu caminho, né? Mas ele acha que ele está melhor, né? Mas ele tem ali
seus desejos, seus fetiches, essas coisas todas na parte sexual. A gente vê esses fatos, a gente acompanha muito assim, com essas pessoas mais velhas, né, muitas vezes. E os mais novos também, muitas vezes, né? Eles julgam até os outros mais novos porque não tem oportunidade, Então aí ele fica só com isso aí, o seu erro pior. Ele tem toda... Aliás, até tá no próximo aqui, ó. Faltas e fraquezas. Mentir, o que é? Mentir, enganar, roubar, maldizer, rogar praga, cobiçar, avareza, idolatria, porfias, brigas, palavrões, questões de vício aqui em jogo de futebol, usar uma roupa, usar bermuda, daí vai ser faltas e fraquezas, não vai ser pecado. Vai lá, mentir é pecado, enganar, roubar, maldizer, rogar praga é pecado, cobiçar, avareza, tudo que está em Gálatas 5:19 em diante, né, irmãos, como pecados da carne. Tá tudo lá, ó. Porfias, brigas, palavrões é pecado, né? E só que as pessoas ficam medindo assim, né? O que ele faz essas coisas aqui a vida inteira e acha melhor do que o outro. Aquele rapaz lá fornicou antes do casamento, aí passa a vida inteira ali sem liberdade, 20 anos, o povo julgando, e aquele ali de terno, achando que tá muito melhor fazendo todas essas outras coisas aqui. Falar da obra de Deus, falar da CCB. Entregar nas mãos de Deus, não olhar para os lados ou ser omisso. Às vezes as pessoas estão perseguindo, o ministério perseguindo outro jovem que está sem liberdade, outro irmão. Aí tá em perseguição, às vezes nem é verdade nada o que fizeram com eles, foi perseguição. Eles falam, vamos entregar na mão de Deus. Tem muito no ministério isso aí, tá? Cooperadores que morrem de medo de perder o cargo, quando eles vão falar para algum cooperador ajudar o jovem, alguém não sabe para onde correr, estão perseguindo, eles falam, vamos jogar na mão de Deus. É assim que faz, né? Isso aí para eles é entregar na mão de Deus. Não é fazer a sua parte de ajudar até o máximo possível, já entregando na mão de Deus. Não, é ficar ali parado na dele e ser omisso, né? Amar o próximo, amar os frequentadores da CCB. E olha lá ainda, né? Isso aqui tá um pouco por fora, porque nem isso. Muitos lá diz que ama, né? Mas gosta de fazer só quando tem dinheiro, quando tem família grande, né? Se eu ouvi falar que contou alguém falou alguma coisa, algum fuxico, algum boato. Aliás, a pessoa vem aí falar de fuxico, que é o que a gente faz no canal aqui. A gente está aqui comentando, instruindo para uma melhor servir a Deus. As pessoas falam que faz fuxico. Dentro da igreja é pior ainda, né? Porque não ama ninguém, muitos não amam. Se ouve um fuxico do outro, ele já não quer nem conversar, já muda de lado na rua, né? Nem sabe se é verdade o que falar. Testemunhado, pessoas que visitaram os cultos da CCB. Vou dar um tempinho aqui, irmão, a bateria tá... Criatura, pessoas que ainda não fazem parte da CCB. Estudo da Bíblia, letra que mata, é o que eu falei lá em cima, né? Analisar tudo e retende o bem, né? E retende o que é bom. Ninguém sabe que tem esse versículo na Bíblia, né? Os bereanos que analisavam as escrituras para ver o que citar, o que falavam estava de acordo com ela, também já está com a letra que mata, então. Que inventaram isso aí, né? Que pessoas às vezes têm medo de outro saber mais que ele, ou ele tem medo de estudar, de entender as escrituras, ou não entender muito bem, ele joga isso daí para não estudar, né? Mas às vezes algum tem mais facilidade, outros não mesmo, mas o pouco que você busca é muito bom para o seu crescimento espiritual. Preparar uma pregação para o culto, pão amanhecido. Só que tem irmãos aí no Braz, tem alguns irmãos pregando aí que já é coisas que estão vendo, porque depois ele vai lá, na hora da pregação no Braz, Luiz Carlos, ele vai lá e fala assim, eu estava comentando mais cedo aí, sobre tal coisa, eles estavam comentando, o comentar dele com outro irmão mais cedo, depois ele usar na pregação para falar sobre aquilo, levar já a palavra pronta, irmão. Já é porque ele estava vendo o que poderia falar, né, entendendo ali algum assunto ali de manhã, porque ele sempre fala isso. Nós estava conversando mais cedo aí com o irmão aí sobre esse assunto, daí ele fala a palavra, boa parte daquela palavra sobre aquele assunto que ele estava conversando antes.
E o irmão que prepara a pregação, eu vi pastores da Assembleia de Deus, por exemplo, que era um homem que não tinha o que falar dele, uma bela obra que ele fez aqui na cidade. Ele sentava na sua mesa, pegava a Bíblia, orava a Deus, procurava ali entender as escrituras, lia tudo, fazia algumas anotações para ele ver se estava contradizendo com outro livro das escrituras o que ele ia falar, para ver se ele estava falando coerentemente no contexto. E qual o problema tinha nisso? É a palavra que ele estava levando, a dedicação dele com levar a palavra de Deus para a igreja, né? Então, mas aqui tem esse jugo, né? Que é pão amanhecido. Pregação sem um preparo prévio. Pão quentinho que desceu do céu. Igual a pregação do Paulinho, né? Lá do Jardim Paulista, igual aquela pregação lá dele. Falando que a igreja era a graça, chamando as igrejas de seita, que muitas coisas aconteceu. Só que depois os irmãos têm que ficar consertando lá no Braz, chamando a atenção para parar de falar essas coisas, né? Esse que é o pão quentinho. Terrível, irmão, terrível. Pão quentinho aqui, ó, tá sempre quentinho, ó. Sempre quentinho. Só você buscar a Deus e ler. Se não entende as escrituras, a leitura da Bíblia que é da congregação, pega uma Bíblia viva ou nova linguagem dos dias de hoje, né, que são as linguagens para você entender. Tem a Bíblia com português, com aqui brasileira, né, para entender melhor. E você pode conferir na da congregação, não precisa ter medo, não, irmão. Confere lá, você vai ver que está falando as mesmas coisas, tem os mesmos sentidos. Vamos lá. Estudar teologia, sabedoria humana. De fato, vai ter os estudos tendenciosos, livros, conceitos, mas em tudo na vida você usa livro. Sociologia, psicologia. Então esses irmãos não podem fazer nada dessas faculdades, porque vai ter que ler obrigatoriamente o livro que a faculdade exigir. São livros humanos, né? E a teologia, você vai ler, você vai aprender as situações sobre a Bíblia, o histórico. Estou fazendo aqui de teologia não tendenciosa, tá, irmão? Não voltada a denominação nenhuma. Estou falando do estudo da Bíblia, né? Estudo das coisas de Deus, que é a teologia, que envolve Deus. Então, você vai ver o que for. Tá cheio de irmão na congregação que eu conheço, vários irmãos que eu conheço, que fez teologia, né? E acabou ficando na congregação, porque a sua cidade, ela é mais bíblica. Tem irmão que eu conheço assim, claro que não é muito, né, irmão? Mas tem irmão aí que tá na congregação, que ele estudou, entendeu? A Bíblia. E conhece muito, que aliás ajuda muito o ministério daquele local, por conhecer as escrituras. E tá lá. Mas tem lugar que o irmão que fez teologia não consegue nem ouvir a palavra, aquelas certas coisas que vêm do púlpito. E acontece, entendeu? Porque a Bíblia ela é maravilhosa. Se você estudar ela, pedindo para Deus o conhecimento e o discernimento, você vai só crescer em espiritualidade e anunciar a palavra ainda mundo afora, né? Seu testemunho vai mudar, você vai mudar o teu coração. Então, irmãos, nem sempre a gente pode julgar toda a teologia. Claro que tem coisas terríveis, sabedoria humana, né, em alguns artigos que você vai ler, né? Mas generalizar fica complicado. Não saber teologia nem sobre Bíblia, dom de Deus. Falar coisas sem sentido na pregação. Deus revelando suas coisas e seus mistérios. Eu já vi muito isso, irmão. Eu vou dar um testemunho aqui, né? Aqui tinha um irmão que falava que se alguém, na hora da pregação, teve situação ali que não teve ele quis justificar que não teve velório no serviço de funeral na pessoa porque a pessoa não tinha fé. Teve outro que na pregação falou que se ajudasse alguém estava atrapalhando, se desse uma cesta básica para alguma pessoa passando necessidade, estava atrapalhando a obra de Deus na vida daquela família. Veja só, as famílias, crianças passando necessidade, passando fome, aí vem uma pregação ensinando uma coisa dessa, que a pessoa ali na cidade ia morrer, porque se não morrer ia pecar e Deus ia levar antes que isso acontecesse. Isso vem de cima do púlpito, irmão. E aí morria alguém na cidade, ali 1 mês ou 2 meses, claro que sempre
né, algum da congregação acaba morrendo, aí fica aquele julgo, aquele pensamento, mas você viu que veio na palavra, né? Irmão, tem cada coisa, irmão, vocês não fazem ideia, é que agora estão tentando consertar isso aí, né? Você vê que esses pregadores de causar depressão nas pessoas, nem vai no Braz, porque fala cada coisa. Então, é o que fala aqui, né? As coisas sem sentido na pregação, Deus revelando as coisas e seus mistérios. Outras denominações evangélicas, seitas e obras dos homens. Isso é verdade, falam sempre isso aí mesmo. Congregação Cristã no Brasil, obra de Deus revelada dos céus. Foi o que o Paulinho falou, né? O ancião falou que era a graça que Deus deixou. Guia de Deus, seguir suas emoções e sentimentos do coração. Acontece alguma coisa de errado, eles falam, não está na guia de Deus. Só que as guias de Deus deles é subir lá em cima do púlpito, igual quando eu estava tentando tirar, o pessoal querendo tirar minha liberdade sem falar nem o porquê, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, ninguém veio falar, não tinha testemunho. Eu falava, por que eu tenho que... não, você tem que parar um pouco, você tem que dar um tempo, eu não estava entendendo nada. Aí a pessoa, né, na certa guia de Deus, que os outros falam que poderia ser o sentimento do coração dele, subiu do púlpito lá e falou que ali dentro tinha certos espíritos, né, quando me viu chegando a tocar na igreja, que eles não queriam que tocasse. Quando ele falou isso daí, eu percebi algo em volta dele, aquele púlpito como se estivesse cheio de pessoas. Na hora que eu vi lá, assim, que eu levantei a cabeça, parecia que tinha alguns irmãos. Eu falei assim, mas tem alguns irmãos. Aí quando eu vi, eram vultos, assim. Estava no ouvido dele, perto dele, assim, atrás dele. Ele assim, ali no púlpito, e atrás dele as pessoas. Eu falei, o que são aqueles ali? Na hora, depois de um tempo, eu comecei a pensar, falei, mas o que foi aquilo, né? Isso é coisa maligna. As pessoas se deixam levar por suas emoções, sua raiva, sentimento humano em cima do púlpito, para jogar indireta e para julgar, e acontecem essas coisas terríveis. Eu vou fazer um vídeo aqui falando só sobre isso, um dia vocês vão ver. Igual aquelas falas do Paulinho, a pessoa fala que sentiu Deus naquela pregação, que está anterior aí, que eu coloquei aí no outro, né? Aquilo foi, você vê que aquilo ali não é um sentimento, é um sentimento de emoção dele, não é o inimigo falando na boca dele na hora, mas é o que está no coração dele, nada de Deus. E as coisas ruins rodeiam essas pessoas. Rodeiam essas pessoas, irmãos. Pode ter certeza. Um dia vocês vão perceber se vocês são espiritual, se vocês amam a Deus verdadeiramente, busca, embora vocês caiam, erraram, tropeçaram, né? Mas busca o perdão de Deus, passe a analisar com quem você convive, as pessoas que você pensa que está falando de Deus, que são de Deus, porque se veste com padrões de cristão. Toma cuidado, irmão. Vamos aqui ver. Guia de Deus, que eu já falei, seguir suas emoções. Coisa do adversário, tudo que for contra os membros ou a CCB. Veja bem, você não pode, isso aqui é alienação, isso aqui é ditador, né? Isso aqui é coisa do adversário, tudo que for contra a CCB, aí é adversário, já é, você não pode ter opinião. Aliás, opinião que você menos tem, né? Se você for falar com um cooperador que ele é religioso, assim, ele não deixa nem você conversar, nem você ter sua opinião. É ele ali que tem aquela posição firme, não senta para conversar humilde, né? Se você tiver alguma posição ao contrário, você é coisa do adversário. Apóstata da fé, todos que saíram da CCB, né? Não é aquele que deixou a fé em Jesus Cristo, deixou de ser cristão. Apóstata da fé, para muitos, é qualquer um que foi para outra denominação já é apóstata. O irmão Marcelo batizou na Batista, né? Saiu, resolveu batizar lá, porque ele sentia tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. E isso aqui não é conversão. Ele entendeu que depois que ele estava entendendo as escrituras, entendendo o verdadeiro evangelho, ele tinha que batizar conscientemente. E foi o que ele fez. Mas muitos chamam ele de apóstata da fé. Isso aqui é o quê? Tem fé? Me prova que isso aqui é sinal de fé.
Vamos lá. Ser humilde, aceitar tudo calado sem questionar. O ministério faz muito isso daqui. Não, a gente tem que ser humilde para voltar à sua liberdade. Né? Tudo quis falar contra você, pessoas estão ali julgando ou trazendo até mentiras depois do fato acontecido. Mas você tem que aceitar, você tem que ser humilde. Eles pedem a humildade sua, mas na verdade ele quer humilhação. Quer ver você humilhado. Né? E eles são sempre os exaltados, porque para eles estão em retidão, santos, sem erro algum, né? Só zelando pela obra. Que obra? Que obra é essa? Rebelde, aquele que questionar os ensinamentos da CCB. Com certeza é taxado disso. Não pode ter opinião alguma. Fraco na fé, aquele que parou de frequentar os cultos da CCB. E é o final. Fracos na fé, né? Alguns falam assim, eu tô parado, irmão. Né? Eu sou tão fraco. Né? Ou tô parado. Não é parado. Esse parado já não dá nem para entender, né? Porque parado para eles é o que parou de frequentar a igreja. E fraco na fé é aqueles que vai pouco na igreja, né? Ou tem a sua alguma fraqueza que eles falam assim, aquela irmã ali usa brinco, tá usando um esmalte, pintou o cabelo. Agora já tá mais diferente, né? Até o Cláudio Marçal falou assim que a maior doutrina é o amor, é o que poucos têm. Porque quando se trata de toda essa linguagem aqui, de um ser humano, como é que vai ter amor pensando tudo isso daqui? Amor ao próximo, anunciar o evangelho, a olhar uma pessoa que é de outra denominação e você pensar que essa aí precisa converter, precisa ir para a minha igreja. Como é que a pessoa vai ter amor pensando tudo dessa maneira assim? Por isso que quando fala do verdadeiro evangelho, é o que você tem que buscar compreensão, irmão, para sair desse extremismo, dessa religiosidade, como eram os fariseus. A gente cita muitos fariseus, mas eles ainda eram até melhores em algumas questões, né? Porque o fariseu, ele estava na lei e defendia a lei, e ele vira um religioso, assim, por causa de defender a sua lei e não querer a nova aliança, não querer aceitar Jesus Cristo da maneira que ele estava se anunciando, se mostrando. Mas agora você conhecendo a verdade, conhecendo Jesus Cristo, você ainda cria, depois da nova aliança, uma denominação como graça, né? Salvífica, intermediadora do homem com Deus. Prova disso é o comentário que a pessoa falou aí, que alguns que estão sem liberdade e por anos, aí é porque não se arrependeram. Porque o homem fica lá julgando, é o que eles mostram para as pessoas, né? Aqui tinha uma palavra, né? Eu acho que eu vou ver se eu encontro. Talvez eu deixei de ler. Coisas do adversário, a poça da fé, ser humilde, né? Depois vai ter aqui, ó. Cuspir no prato que comeu, criticar as pregações da CCB. Pregação bíblica, culto frio e pela carne. Muitos vão escutando essas palavras assim mais explicativas, que explica as Bíblias. Eles querem aqueles gritos, pulo dos irmãos, aquela falando grosso, assim, como você vai falar mais. Mas aí a pessoa falar que aí é de Deus mesmo. Aí é pregação bíblica. Culto virtuoso e cheio de Deus, pregação com profetados e gritaria. Olha lá, ó. Viagem em missão da obra de Deus, congregar nas CCBs em outros estados. E outros países também, né? Eles vão aí com o dinheiro da Irmandade para outros países. Aí é missão na obra de Deus. E países, né? Não é países com dificuldade, não. É países bons de viajar. Frequentadores passando por dificuldade. Deus provando os que Ele ama, tá vendo? Por isso que não pode ajudar, irmão. Você vê alguém aí, criança passando fome aí, ele vai interromper Deus. Ex-frequentadores passando por dificuldades. É Deus pesando a mão. Olha lá, ó. O ex é pior ainda. Aí que você não vai ajudar mesmo. Evangelho da salvação, batizar na CCB, frequentar os cultos, não cometer pecados sexuais até a sua morte. Sem pecado sexual dá tudo certo. Coleta doada na CCB, Deus pediu.
dízimo doado à denominação, pastor roubando a lã das ovelhas. Membros de outras denominação vindo para CCB, Deus fazendo a obra. Ó, vamos lá. Membros saindo para outras denominações, obra do inimigo. Sem evangelho, né, irmão? Sem evangelho a pessoa fica preso e ele sente mal quando a pessoa vai visitar outra igreja. Igual o comentário aí do irmão aí que tá pulando, falou que eu tô pulando de igreja em igreja. Paulo fazia o que então, né, os apóstolos? Nossa, os apóstolos é o que mais iam de igreja em igreja, Efésios, Gálatas, Coríntios. Mas não tem como conversar com uma pessoa que é alienado, né? Fica difícil. Bom, membros da CCB está salvo? Ninguém sabe, pois depende da equação que será feita no dia do juízo quanto às obras boas, menos quanto às obras más. Se o resultado for positivo para obras boas, ele estará salvo. Agora já estamos pregando diferente. Luiz Carlos falou que, né, estamos salvos, né? Jesus salvou a todos, você só não pode apostatar da tua fé. Aquele que tem fé em Jesus Cristo não tem como ele perder a salvação, a não ser que essa fé se acabe e ele aposte da fé. Descreia totalmente e começa, né, a até blasfemar contra o Espírito Santo. Aí esse, né, vai perder a salvação. Essa é a verdade, irmão. E aquele que fala assim, mas daí vai andar de qualquer jeito. Mas se quer andar de qualquer jeito, então não está salvo, não creu. Né? Porque o verdadeiro salvo, ele evita todo a tipo de iniquidade, todo tipo de lascívia, todo tipo de libertinagem, né? Essas são obras do verdadeiro salvo, né? Agora, cai, mas não é como o religioso. O religioso, ele não faz as coisas por medo de não se salvar, mas ele tem vontade e fica mal por não poder fazer certas coisas, né? Mas o salvo é diferente, ele não faz porque ele não quer, mas às vezes acaba caindo por causa da carne, vive num corpo carnal. Mas é isso aí, irmão. E o apóstata é aquele que já, pra ele tudo pode, né? Vamos ver aqui que já tá acabando. Aqui eu falei o Evangelho da Salvação. Coleta doada na CCB, Deus pediu. Membros da outra denominação vindo para a CCB. E os que cometeram pecado sexual morrem na presença de Deus. Deus pode até perdoar, mas não, CCB não. Deus pode até perdoar, mas na CCB não configura mais. Eles não falaram com essas palavras, irmãos, mas é o seguinte: aqueles que erraram, eles não têm mais. Pode Deus perdoar. Mas ele não vai voltar no cargo dele, por exemplo. Claro, né? No púlpito até tudo bem, né? Mas ele não pode nem ser músico, ele não pode mais pedir um hino, ele não pode mais limpar a igreja, não pode mais trabalhar na obra, não pode ser porteiro, não pode ser nada. A sua coleta é bem-vinda, né? Mas o resto ele não pode nada. E um dia, quem sabe, 10, 20 anos, vão religar essa pessoa na igreja, assim, como um membro. Quem sabe vai poder pedir um hino, orar ou testemunhar. Mas nem isso. Então, ou seja, Deus perdoou, mas a igreja não perdoa, não tem como membro, não volta à comunhão. Né? O ministério não perdoa. Não perdoa. Eu fiz aí o teste, né? Eu fui lá para tentar conversar. Falei, se for diferente a igreja, eu apago meus vídeos que eu critiquei. Eu vou mudar o teor desse canal. E fui lá, e eu acho que eu não sei o que aconteceu. O tal Gilson Scarcelli, ele queria consertar as coisas, veio aí, e não sei se me mandaram algum vídeo meu para ele, resolveu bloquear lá, e fez a obra na minha vida. Mostrou a cara de tudo que é mesmo, de tudo que essa denominação é. Né? Então, enquanto não mudar, eu não sei se muda alguma coisa, enquanto não mudar, fica difícil falar que a gente está no verdadeiro evangelho. Então a gente vai aqui comentando essas situações para essas pessoas que muitas vezes não tem problema nenhum, você está frequentando, está tudo bem com você está indo bem, né, tá gostando, não tem problema algum, não estou falando para ninguém sair, mas no meu caso não deu certo, e vocês viram aí nos vídeos que eu fiz, e isso foi bom para confirmar ainda mais em mim a minha vontade de crescer espiritualmente, né, não precisei apagar os vídeos para ajudar as pessoas, né, graças a Deus,
E é isso aí, irmãos. A gente fica feliz porque a liberdade que eu tô tendo agora é magnífica, de eu estar podendo conhecer os irmãos de outra denominação, de eu estar conhecendo essa denominação que eu estou frequentando aos sábados, e está sendo maravilhoso em minha vida e grande bênção, eu sei que já é. E Deus abençoe a todos aí, né? E está feita a leitura do dicionário, se inscreve no canal quem não é inscrito. É isso aí, irmão, compartilha com os irmãos aí que não entendeu ainda quando alguém fala o que é o verdadeiro evangelho. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Paz e graça na vida de todos vocês.